Esta celebração eucarística do primeiro sábado de junho, dia e mês consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Hoje também celebramos a vigília da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja e sobre toda a face da terra. E não por acaso, a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a perseverança na fé e a importância de seguir Jesus. Dessa forma, o que celebramos hoje, com certeza, é a nossa caminhada rumo ao céu, onde o próprio Deus faz novas todas as coisas. Vamos então olhar com carinho para essa nossa jornada, buscando manter reto o nosso coração, a fim de vermos a face do Senhor, como nos motiva o Salmo responsorial. E agora, com o coração cheio de alegria, vamos dar início à nossa missa, que hoje será presidida pelo Padre Wallace, vigário da paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Salve Maria! Salve Maria! Bom dia a todos! Bom dia! Eu sou o Padre Wallace, eu estou na paróquia, como vigário paroquial, na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Bariri, junto com o Padre Érico. E hoje eu tenho a alegria de poder rezar com vocês e conhecer esse movimento tão bonito da vida da Igreja. Nós estamos vivendo aí a graça, os fortes do Pentecostes, olhar esse sopro tão bonito do Espírito Santo, que é esse movimento, essa caminhada que eu estou tendo a alegria de conhecer e já vi a riqueza desse grupo. Eu sou padre já há 16 anos, sou filho aqui de Dois Córregos, vizinho aqui, nasci e cresci em Dois Córregos. Porém, no meu tempo como padre, fiquei sempre do lado de lá. Então, estou conhecendo o lado de cá agora, porque eu fiquei quase 11 anos em Araraquara, na paróquia de Santa Terezinha, depois um ano em São Carlos, na paróquia de Santa Luzia. Depois fui ajudar numa missão em Santo André, lá no ABC. Fiquei 3 anos em Santo André, na paróquia São Geraldo, e quando voltei já com as portas da criação da diocese. Então eu pedi, no meu retorno, pedi, olha, eu sou lá do Dois Córregos, eu quero ficar perto da minha mãe, eu quero ficar na nova diocese. Então voltei e estou agora ajudando o Padre Érico lá em Bariri. Então estou conhecendo aqui, já rezei em bastante lugares aqui em Jaú, nesse tempo aí eu estava aguardando a criação da diocese, a minha volta, ajudando os papos, e tenho alegria hoje de estar aqui, então, e conhecer vocês, conhecer mais também a nossa região. Agora estamos aqui, mas, como falei, como padre vivi muito do lado de lá, agora estamos vivendo aqui a nova realidade. E que bom que a gente tem essa riqueza da presença de Maria em nossa vida. E hoje nós estamos vendo com Maria a experiência dos apóstolos. Estamos aqui reunidos no cenáculo e esperando mais uma vez a manifestação de Deus em nossa vida, pela graça, a força do Espírito Santo. E já sopra, né? Que beleza a gente olhar e sentir
esse sopro do Espírito nessa comunidade, nesse movimento, nessa ação de Deus, em nós e por nós na vida de tanta gente. Vamos mais uma vez começar pedindo a graça da sua misericórdia, a graça do seu perdão. Quando olhamos para Nossa Senhora, nós olhamos para aquela que é o refúgio nosso, refúgio dos pecadores. Então, vamos mais uma vez pedir a sua intercessão, pedir que rogue por nós, pecadores, para que não sejamos a ação do Espírito, mas sejamos sempre dóceis ao Espírito Santo. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus vivo em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e por seu amor nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar o que nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora. Pedir mais uma vez, recorrer ao seu imaculado coração. Como é bom saber que temos esse auxílio da mãe, esse colo de mãe, esse refúgio. Então, confiar em Deus, no nosso coração, as nossas preocupações, a nossa caminhada de fé na companhia da Mãe do Salvador, aquela que nós celebramos como essa semana tão especial, como uma rainha dos apóstolos, a Senhora de Pentecostes. Que ela esteja sempre conosco, e na hora da dificuldade, do medo, na hora também das alegrias, que às vezes a gente por alegria mais se perde também, ela sempre nos chama, nos reúna, nos coloque sempre sob os seus conselhos, sua vontade, o seu amor, dóceis ao Espírito Santo. E nós pedimos mais uma vez como intenção dessa missa. Ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Separe até de ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão
para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio e detesta o que é o mal, porque o justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça, quem tem reto coração há de ver a sua face. O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria.
Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? Nós estamos concluindo o tempo pascal, amanhã, o último dia do tempo pascal, a solenidade de Pentecostes, e também concluindo toda a nossa caminhada com o Evangelho de João. João foi quem foi nos catequizando nesse tempo pascal para a gente aprender a importância do testemunho. Junto com o livro dos Atos dos Apóstolos, caminhamos olhando toda a ação da igreja que nascia, o testemunho dos apóstolos, dos primeiros discípulos, e toda a nossa caminhada de fé e de amor que nós somos chamados a continuar, testemunhando a vitória do Salvador. E aqui nós olhamos bonito, que quando nós falamos do testemunho, nós falamos de um chamado, de uma vocação especial que Deus fez para cada um de nós. E é um pouquinho que nós olhamos aqui na atitude do diálogo entre Pedro e Jesus. Aqui nós olhamos Pedro, que tem uma preocupação, mas uma preocupação não genuína do discípulo, que é uma preocupação que às vezes a gente tem também, quando nós procuramos mais estar preocupado com o irmão, com o que ele está fazendo, do que a gente se preocupar com o nosso chamado. Porque aí, vamos dizer assim, Pedro ficou com uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma pontinha de inveja daquilo que foi a vocação de João. Porque João ele tinha uma relação unida com Jesus, especial, como nós temos. Nós amamos a todos, mas sempre tem uma pessoa que é bem mais próxima de nós do qual nós temos uma relação. Nossa comunidade, tem tanta gente, mas tem um ou dois aqui que a gente tem uma intimidade maior, que é natural, na vida a gente assim, nosso trabalho é assim, a gente se dá bem com todo mundo, mas tem na nossa família também, a gente tem vários irmãos, mas ama todos, mas tem aquele irmão que a gente diz assim, que a gente conversa mais, que se identifica mais, é natural. E João era isso com Jesus. E João, ele teve uma característica: todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de São João. Tanto que a gente celebra todos os apóstolos de vermelho, martírio. São João, dia 27 de dezembro, a gente celebra de branco, porque ele não foi martirizado. É interessante. Aquele que não teve medo da cruz, que permaneceu com Jesus até o fim, sem medo da cruz, ele não precisou passar pela cruz, pelo martírio, porque não teve medo da cruz. Ele enfrentou a cruz, passou pela cruz junto com Jesus. Ali permaneceu firme com ele. Quando os outros se dispersaram, o João estava ali, e no pé da cruz, ele recebeu o grande presente de amor que é dado a nós. Nossa Senhora, mulher, eis teu filho, filho, eis a tua mãe. E que bonito, né? Naquele instante, ele a levou consigo, como nós também queremos fazer hoje, depois desse encontro, levar Nossa Senhora conosco também para caminhar com cada um de nós, viver essa alegria dessa caminhada. Então, nesse olhar, o que nós precisamos perceber assim? Nós não podemos, a gente tem um sentimento ruim em nós, que às vezes a gente nem não sabe por que ele vem até nós, a gente não tem às vezes controle sobre ele, que é o sentimento da inveja. Às vezes a gente se depara e fala assim, às vezes a gente tem para e fala assim, meu Deus, por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Por que eu estou com inveja do meu irmão, da minha irmã? Eu não queria ter esse sentimento, mas de repente vem sem a gente querer. E às vezes ele vem por quê? Porque a gente começa a fazer as comparações. A inveja vem da comparação. Quando a gente começa a querer comparar a nossa vida com a vida do irmão, aí surge a inveja. Por quê? Porque quando eu comparo a vida, eu olho muito para a vida do irmão, o que eu estou ignorando? As minhas bênçãos. Eu ignoro as bênçãos que eu recebi e começo a cobiçar a bênção que o meu irmão recebeu. Só que a gente tem que entender que Deus tem um propósito para a vida de cada um. Então o meu chamado é diferente do outro irmão.
Às vezes eu falo por mim, padre, às vezes eu tenho que parar e dar uma respirada fundo, às vezes eu falo assim, não, mas porque o irmão está se destacando nisso. Ótimo, porque Deus confiou a ele essa missão, e a mim ele confiou que uma outra missão. E não significa que eu sou menos ou mais e ele é mais ou menos. É que cada um tem um chamado e uma missão especial. Só que às vezes a gente ignora a nossa missão e começa a querer tomar parte da missão do outro, querer saber da missão do outro, e às vezes a gente fica até mal, né? Ou a gente se desvia, né, contemplando a missão do outro, esquece da nossa, ou a gente fica com dorzinha de cotovelo, aí começa a fazer até comentáriozinho maldosinho em relação ao outro, porque a inveja às vezes cega a gente, e a gente começa a dizer, Carol, ela quer se aparecer com o padre, ela até não sei o quê, o papai começa, às vezes até um comentário maldoso, porque a gente é cegado por esse sentimento ruim, que a gente às vezes não sabe por que vem. Mas o que a gente tem que fazer? Não alimentar esse sentimento ruim. É dar uma pausa e olhar para Deus e a nossa relação com Deus, porque o meu chamado vai ser a minha missão, o meu chamado diferente do meu irmão, da minha irmã. O chamado de João foi um, o chamado de Pedro foi outro. Por isso que Jesus fala, agora tu me segue. Ou seja, o que nós combinamos? Não, vamos fazer aquilo que a gente combinou. Às vezes é isso que está faltando para nós, fazer o que foi combinado. O que Deus me pediu? O que Deus combinou comigo? Olha, Ele me chamou para isso, e o meu irmão para isso. Então, louvado seja Deus, que me chamou meu irmão também, para um chamado especial, para uma missão especial de amor. Todos nós somos chamados a edificar o reino de Deus e cada um de acordo com o seu chamado. Então, não vamos ter esse sentimento ruim. E o cuidado, né? Às vezes, que nós tenhamos cuidado legítimo, né? Querer cuidar no sentido de querer o bem. Como às vezes a gente faz, com a nossa família, a gente quer bem os filhos, a gente cuida. Não é um interesse de quem está interferindo, mas que tem um bom propósito. A gente tem esse interesse. De um bom propósito, esse bom propósito a gente manifesta na nossa oração. Quando eu estou incentivando e intercedendo, eu estou manifestando um bom propósito. Porque quando a gente reza por alguém, a gente está manifestando o nosso amor por esse alguém. Rezar por alguém é amá-lo. Quando a gente reza por alguém, a gente ama. Esse rezar é o silêncio, é o segredo nosso com Deus. Então que a gente não deixe cegar por esse sentimento, porque é alguma coisa que atrapalha a nossa missão. É o que atrapalha a missão nossa. É quando a gente olha o chamado do irmão e esquece de corresponder ao nosso chamado. Olha a bênção do irmão e esquece de agradecer e viver as nossas bênçãos, as nossas curas, né? Porque é nesse chamado nosso que Deus vai nos curar, nos abençoar, nos restaurar, nos fortalecer. É com essa relação nossa. E não a gente olhando o chamado do irmão, olhando o chamado nesse sentido para o negativo da palavra. Às vezes está preocupado com o que o outro está fazendo e esquece de fazer o nosso bem feito. E aí começa, eu sempre digo assim, aprendi, o bem mal feito é maldade. Então, às vezes a gente começa porque está olhando o outro e faz mal feito o nosso. Não. A gente faça o nosso chamado bem feito, porque o bem mal feito acaba sendo uma maldade. Eu me proponho fazer um bem, mas eu faço esse bem de qualquer jeito, então vira uma maldade, porque já começa a confusão, isso aqui, tal, e a gente não corresponde à missão. Então vamos corresponder com carinho a esse chamado de amor. Então, o que te importa é isso? Tu segue, seguir o Senhor, vivendo bem essa relação amorosa com Ele, percebendo que Deus tem um chamado para cada um e que a minha missão é diferente da missão do irmão. Ela é diferente, ela não é inferior e nem superior. Deus tem um propósito para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você está para Ele, para o Pai, as nossas preces. A resposta será: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria
a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que os participantes do movimento do Rosário Perpétuo se espelhem em Maria Santíssima, em sua missão de evangelizar, testemunhando Cristo em seus gestos, orações e palavras, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que todos os apoiadores e participantes do movimento do Rosário Perpétuo já falecidos alcancem a graça de desfrutar em plenitude no céu a paz e o amor que difundiram na terra, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que todos os filhos espirituais que recebem ou receberam a intercessão de cada membro do movimento do Rosário Perpétuo se fortaleçam na fé, na esperança e no amor, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que todas as crianças que não tiveram a chance de nascer e todas as mulheres que, tentando interromper uma gravidez não desejada, acabaram sendo vítimas fatais dessa sua ação, sejam acolhidas em vosso reino, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Para que nossos benfeitores, os quais colaboram com a manutenção do Centro Difusor e com o nosso trabalho de evangelização, sejam recompensados por sua ajuda, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Acolhei, Pai bondoso, as nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar e cantando apresentar os dons, não, Carlos? Santificai, Senhor, os dons que apresentamos e purificai os nossos corações com a luz do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo subido ao mais alto dos céus e sentando-se à vossa direita, Ele derramou o Espírito Santo prometido sobre os filhos e filhas de adoção.
Por isso, agora e sempre, com grande devoção, nós os aclamamos, unidos a todos os coros dos anjos, cantando a uma só voz. Santo, mil vezes santo, Senhor, Deus do universo, o céu e toda a terra proclamam a sua glória. Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando e vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Francisco Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com fé e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, 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 dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, eu nele, diz o Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Prova de amor maior não há, Corpo e sangue de Cristo. que doar a vida pelo irmão. Corpo e sangue de Cristo. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Corpo e sangue. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Corpo e sangue de Cristo. Prova de amor maior não há.
nossa oração de entrega do Filho espiritual. Fizemos juntos. Senhor Jesus, ao encarnar no seio da Virgem, assumisses a condição humana e a valorizasses em toda a sua dignidade. Assim nos ensinaste a respeitar a vida de cada ser humano e a lutar contra tudo que possa prejudicá-lo, porque ela é do nascimento à morte e propriedade privada do mundo. Ensinastes que cada vida é obra criada e saída das mãos de Deus com a marca do seu amor. Ensinastes que era sinal e símbolo da verdadeira beleza que é Deus. Ensina a Jesus, cada mãe de filho indesejado, a preparar um lugar dentro de si para acolher esse filho, para fazê-lo abraçado com os seus braços, Senhor Jesus. Ensina seus pais a recebê-lo dentro de uma atmosfera quente, impregnada de alegria, confiança e segurança, para que a alegria brilhe nos seus olhos, a confiança abre todas as portas e a sorte lhe resplandeça como o sol. Maria Santíssima, toma este filho em tuas mãos, molda-o como barro nas mãos do oleiro e entrega-o ao teu filho. Senhor, em tuas mãos, pelas mãos de Maria, depositamos esta criança, símbolo de todos os filhos espirituais, para que cuides dela e deles, para que as estradas que percorram sejam de paz, de luz, de harmonia, de fé, de esperança e de caridade. Tu, Senhor, que plantas as roseiras e cuida das estrelas, conduz esse teu filho no sopro de tua fé, a fim de que ele só semeie alegria nos canteiros de amor do mundo. Que assim seja. Amém. Oremos. Senhor, a infusão do Espírito Santo purifique os nossos corações e os fecunde com a aspersão do seu orvalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora, essa primeira sexta do mês, primeiro sábado do mês, vamos, nesta Ave Maria, colocar toda a nossa confiança na bondade do Senhor e na companhia da Mãe em nossa caminhada. Que nesse novo mais um mês do seu Imaculado Coração, mês do Sagrado Coração do nosso Salvador, que nós possamos testemunhar com alegria a Nossa Senhora, como Nossa Senhora, testemunhar com alegria Jesus Cristo, nosso Salvador, e que a nossa missão de frutos de bênção, frutos de conversão, frutos de salvação para o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós queríamos, antes de tudo, Padre Wallace, agradecer muito a sua presença, o senhor ter aceitado, né, o nosso convite. Nós temos algumas pessoas lá em Bariri que já fazem parte do movimento, mas ainda devagarzinho a gente vai lá, né, com o nosso assessor eclesiástico diocesano, nome chique, né, do Padre Diego, para a gente poder ir apresentando o movimento para os padres, né, de lá, para que possa acontecer essa missa do primeiro sábado lá também. A gente sabe que tem vários padres, todos, né, que são marianos. Olha essa história do Senhor, que coisa mais linda, né, de filho predileto de Maria. Então, como ontem lembrou o Padre Diego, Nossa Senhora disse a Carla Putis que essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, essa devoção no primeiro sábado, é o que vai salvar o mundo. Então, como filhos obedientes, é isso que nós queremos. E convidamos, né, todos a participar das nossas atividades fixas aqui. Eu não sei se o senhor não deve saber, mas nós temos aqui, Padre, toda semana
cada dia da semana uma atividade fixa de acordo com a devoção que a igreja nos orienta, né? Segunda-feira a gente tem a oração pelas almas, e a Paula quem conduz às 3 horas da tarde. Terça-feira a gente tem a missa presidida por Dom Sérgio, às 6 horas, precedida pela recitação do terço da Sagrada Face. Quarta-feira nós temos Homens de Fé com São José às 7h30. É um momento dos meninos se aproximarem, né, do Pai Nutrício de Jesus. Quinta-feira a gente tem adoração às 4 horas, a Selma é quem conduz. Sexta-feira, agora com o Padre Diego, a gente está tendo todas as sextas-feiras, com exceção da última, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, junto com o Cenáculo Mariano, precedida pela recitação do Santo Terço, e depois o Padre Diego também atende confissões, orientação, e o primeiro sábado nós temos essa missa. Então, a gente está buscando ser realmente o que diz o nome desse lugar, um centro difusor, né? Dessa devoção mariana e obediência à Nossa Senhora, porque através dela a gente chega ao fim. Então, muito obrigada mais uma vez, Padre. Leve o nosso abraço e a nossa devoção lá para Bariri. Eu agradeço com alegria, não conhecia o movimento. Agora estou lembrando que eu lembro um tempo atrás, que tem um casal em Araraquara convidando, que eu era conselheiro das equipes do Nossa Senhora, então tem um casal convidando os casais da equipe. A Lila e o Evandro, era o casal que estava convidando para participar desse movimento. Né? Eu lembro agora pelo nome. Mas que ótimo, eu fico contente dessa oportunidade de estar rezando. Na Embalim nós temos todo sábado de manhã missa. Então a gente sempre celebra com alegria esse dia, né? Então que a gente continue firme na caminhada. Foi um prazer, uma alegria, é uma riqueza a gente olhar para o que o Espírito Santo vem fazendo com a vida da igreja, né? Às vezes, eu sempre digo assim, nós não podemos entrar na onda do barulho, porque o mal ele faz muito barulho. Então parece que dá a impressão que o mal, né? A igreja, não é. É que o mal é barulhento. A nossa igreja, como sempre diz, Jesus falou, o poder do inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja. É que o mal faz barulho. Então, porque eu sei, porque não sei o quê. A gente está vivendo o nosso chamado, correspondendo à nossa vocação, e a obra de Deus está acontecendo. É que o mal é barulhento. Então, nunca esqueça disso, o mal é barulhento, mas nunca vai prevalecer. O bem é como um sopro, né? O sopro é silencioso, suave, a ação de Deus é assim, na suavidade, não passa sem pressão. Não, a gente está vivendo a graça, o Espírito Santo está soprando, os frutos estão acontecendo, e a gente está caminhando sempre com a graça. Então, o mal é barulhento, mas a graça de Deus sempre vai prevalecer. Como diz Nossa Senhora, no fim, o meu imaculado coração triunfará e vai triunfar. E vai triunfar. Então, que a gente continue firme, correspondendo ao nosso chamado, vendo com alegria a nossa vocação. E foi um prazer indo para a Bariri para lá fazer uma visita para a gente lá na matriz, tá bom? Que vai ser recebido com bastante alegria. Vou pedir as bênçãos de Deus que iluminem toda a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, pelo seu imaculado coração, Deus por cada um de vós, a bênção do Deus rico em bondade e misericórdia, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Correspondendo bem ao nosso chamado de amor, vivendo com alegria a nossa vocação, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.